Bom dia, muito bom dia. Estamos entrando aqui na nossa live meditação de hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa live de toda terça e quinta-feira, 7h30 da manhã, Brasil, 10h30 aqui de Portugal, junto com a Kelly da Lei da Gratidão. Sejam muito bem-vindos e hoje nós estaremos falando por que os pensamentos martelam na nossa cabeça e como que a gente pode ajustar isto. Pessoal que vai chegando, vai dando bom dia, bom dia. Fico muito feliz aqui de ver esses bons dias. Vão dando bom dia, vão dizendo de onde vocês estão falando, porque nós estamos aqui formando uma grande egrégora de luz. Então, esse bom dia não é só por uma questão de educação ou coisa assim. Esse bom dia é para você se sentir parte, pertencente a esta egrégora. Então, aqui, ó, bom dia, bom dia. Isto, Eliana, pessoal que vai entrando, vai dizendo bom dia. Ó, Campo Grande, vão colocando essa energia para movimentar. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Tati de Curitiba, Wanda. Sertãozinho, São Paulo. Ai, eu tenho uma amiga de Sertãozinho, olha que legal. Pires, bom dia. Maceió, Mariana, Minas Gerais. Isso, gente, a gente está já fazendo essa energia fluir, criando essa egrégora de luz que está presente aqui. E se você ficar até o final, eu tenho certeza que na nossa meditação de hoje, nós vamos receber aqui alguns downloads que vai fazer o seu dia se movimentar, vai fazer o seu dia ficar muito mais com energia, com disposição. Ubatuba, olha aí, vão chegando, vão dando bom dia. E a gente vai começar a falar hoje, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta. Já tá aqui o meu perfil, né? Lu Ativamente, então me siga lá que tem muito conteúdo falando sobre neurociência, física quântica e espiritualidade, certo? E vamos lá, vamos começar a entender por que que os pensamentos martelam a nossa cabeça e como que a gente pode resolver isso, tá? Então, gente, essa live eu quero que seja bastante interativa, então coloquem aqui, além de bom dia, coloquem aqui para mim, por favor, qual ou quais pensamentos mais fica martelando na sua cabeça, tá? Bota aqui porque a gente já vai pegar um exemplo e já vamos trabalhar de forma de estudo de caso ao vivo aqui, certo? Então, o que acaba acontecendo e a gente precisa entender primeiro por que que isto a gente pensa que é só na nossa cabeça, mas não, tá? Na cabeça de todo ser humano acontece isso. Esses pensamentos ficam martelando na nossa cabeça e isto acontece, ó, pensamento gera sentimento que gera uma atitude. Boa. O Marcos colocou aqui, mas nós vamos entender primeiro como é que é esse processo, tá? Que bom que tu já consegue entender isso. Eu não consigo, não consigo o que é sempre bela. Bota aqui para mim. Pensamentos negativos, medo, pânico, tá? Isso é o que o Pires está dizendo, ou a Pires, eu não sei, tá dizendo aqui o que que fica martelando, tá? Mas se quiserem ser mais específico, talvez eu consiga ilustrar melhor e ajudar melhor. Me preocupo se estou sendo aceita pelas pessoas. Também é uma coisa que fica martelando, tá? Eu vou começar a explicar isso e eu vou pegar aqui alguns exemplos desses que vocês estão trazendo. Que ótimo e obrigada. Vão colaborando aqui, porque daí a gente consegue identificar-se mais e talvez até já eu trazer aqui alguma forma de ajuda para vocês, certo? Então vamos lá. O que acaba acontecendo é que eu, você, todo ser humano, temos esse cérebro poderosíssimo. Nós temos um cérebro muito poderoso. Porém, nós não usamos nem 90% do nosso potencial cerebral. E aí é aqui que está a grande questão. Porque se esse cérebro é tão poderoso, por que que a gente fica aqui remoendo pensamentos negativos, medo, pânico, fica, né, penso sobre a vida, nas coisas que dão errado, como a Rafa está colocando aqui.
Por que que a gente fica nisto, tá? Ó, a Márcia pôs aqui, ó. Fico tentando entender por que minhas cunhadas me odeiam, sem eu ter feito nada para elas. Aqui tem algumas questões, pode ser energética, tá? Espirituais mesmo, mas o que está acontecendo? A Márcia colocou aqui, ela fica tentando entender a cabeça da cunhada, das cunhadas. E ao invés dela entender a cabeça dela. Márcia, já está aqui a questão, tá? Porque, como eu falava, nós temos um cérebro poderoso que nós não usamos talvez nem 90% do nosso potencial. Por quê? Porque por natureza primitiva, cerebral, de estrutura cerebral, nós estamos sempre olhando para o problema. Nós estamos sempre olhando para a dificuldade, sempre olhando para a falta. E é aqui que está a grande questão. E aí esse tipo de pensamento fica martelando, martelando, martelando na nossa cabeça, repetidamente. E a gente sabe pela física quântica que onde a gente coloca a nossa atenção cresce. Então, se você fica colocando, eu não confio, não consigo entender por que as minhas cunhadas não gostam de mim, eu não consigo pensar positivo, eu não consigo pensar em abundância ao invés de escassez. Tudo isso, o que, que você está trazendo mais para você? Esta realidade. O Marcos colocou ali, né? Pensamentos geram sentimentos que vão gerar atitudes. Só que se você está pensando isso, qual é a atitude que você vai gerar? Se você está pensando em escassez, em por que, que as pessoas não me aceitam, as pessoas não gostam de mim, eu não confio nas pessoas, o que, que você vai trazer para a sua realidade? Mais, cada vez mais disso, tá? Então, aqui é a grande questão. E o que, que a gente precisa fazer para parar de martelar esses pensamentos? Treino mental. Treino mental é tudo na nossa vida, tá? Quando nós treinamos a nossa mente, esse tipo de pensamento que não é nada inocente e aleatório, eles vão começar a tomar uma outra posição. Olha aqui, a Débora colocou uma coisa bem importante. Pensamentos de insegurança para envelhecer, tá? Então, olha bem, não importa qual é o teor do pensamento. Só que a grande questão é nós sabermos que nós não temos esses pensamentos aleatoriamente. Eles estão na nossa mente, mas a gente precisa cada vez mais estar trazendo uma nova informação para o nosso cérebro. E como que nós fazemos isso? Com treinamento mental, tá? Inclusive, eu tenho aqui e vou deixar no meu link da bio, no meu stories e aqui no link da bio da Lei da Gratidão, a jornada Mind Flow. A Mind Flow, o que, que a gente ensina? A interromper esses pensamentos e colocar uma nova informação cerebral. Quando você faz isso, você treina a sua mente, você consegue, tá, estar alinhada com o que você quer. E mais, a atitude e a materialização do que você quer. Porque enquanto você não faz isto, você tá como? Nesse modo de sobrevivência, sendo controlada pelo seu cérebro e principalmente se sentindo culpada, injustiçada, se sentindo insegura, com medo do futuro e tudo isso, porque é isso que a nossa cabeça faz. A nossa amígdala cerebelar, tá, que é uma região do nosso cérebro, ela tá o tempo todo dizendo perigo, perigo, alerta. Ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Ela é fundamental para que a gente esteja atento. Porque se nós não tivéssemos essa região, que é a nossa amígdala cerebelar, não tem nada a ver com a amígdala da garganta, tá? É uma parte bem pequenininha no nosso cérebro, mas ela define o quê? A nossa sobrevivência. Se nós não tivéssemos essa amígdala sempre dizendo cuidado, perigo, atenção, a gente atravessaria uma rua, por exemplo, sem olhar para os lados. A gente não sobreviveria.
Só que ela, em estado de alerta constante, que é o que acontece quando nossos pensamentos ficam martelando, ela faz com que a gente não viva plenamente. Por quê? Porque a gente está sempre com medo, sempre lá no fora, como por exemplo a pessoa colocou aqui, eu estou preocupada com a aceitação dos outros, eu estou preocupada com que as minhas cunhadas me odeiam, enfim, tá? Então, esta amígdala constantemente ativada, em estado de alerta, que ela é necessária, só que ela tem que ser controlada. E aqui que entra nós colocarmos uma outra informação cerebral. Por quê? Porque se eu tô com a minha amígdala sempre em estado de alerta, eu tô o tempo todo informando para o meu cérebro que eu estou correndo perigo, que eu estou em risco. Por isso que a maioria das pessoas hoje vive em estado de estresse constante. Por quê? Porque ela tá sempre dizendo perigo, alerta, fica atenta. E as pessoas nem dormem direito, tá? Porque tu quer dormir depois de noite, tu quer descansar e o teu cérebro recebeu tanta ativação, tanta informação durante o dia de tem que estar alerta, tem que estar ativo, tem que estar prestando atenção, que você não consegue nem dormir direito, tá? Então, aqui, gente, é muito importante que a gente use técnicas de controle mental, que a gente treine a nossa mente, que a gente escolha qual a informação que a gente vai colocar no nosso cérebro e a partir daí a gente começa a ter uma nova realidade, tá? Então, vamos entender como é que funciona. Nós temos em torno de 90 mil pensamentos por dia. Esses milhares de pensamentos por dia, nós não temos consciência, a gente não dá conta. É muito pensamento para um período de tempo que a gente está acordado, que a gente está consciente, certo? Então, só que esses pensamentos, eles necessariamente vão dar uma descarga química no nosso corpo. Essa descarga química provoca uma emoção, um sentimento, e esse sentimento é o que a gente emana. Automaticamente, esse sentimento que a gente emana, nós vamos receber na mesma frequência. Então, pensa comigo. Se eu tô pensando, como muitos de vocês colocaram aqui, pensamento negativo, medo, preocupação, insegurança, o que os outros vão pensar, dívida, escassez, tudo isso, o que que eu vou colocar no meu sentimento? Medo, insegurança, culpa, não sou boa o bastante, vergonha, tá? O que que eu emano para o universo? Isto. O que que eu recebo do universo? Porque isso é uma lei universal da vibração, tá? Quer você queira, quer não, a lei da vibração vai acontecer. Então, se você está emanando esse tipo de sentimento a partir do seu pensamento, o que está martelando aqui na cabeça, o que que você vai receber? Mais disso. Então, a pessoa que falou aqui da cunhada, a pessoa que falou da não aceitação dos outros, a pessoa que falou de que tem pensamentos de medo, o que que tu vai receber? Mais disso na tua vida. O universo me devolve aquilo que entrego para ele. Aquilo que você vibra, Marcos. Aquilo que você emana, certo? Então, se você não mudar o pensamento, por isso que eu falo do treino mental e das técnicas que são tão importantes, você vai continuar emanando isto, certo? Então, o que que você precisa? Mudar o pensamento de forma consciente para sentir outra frequência, emanar outra frequência e receber o que você quer. Porque se você continuar achando que o seu pensamento, você não está controlando o seu pensamento, e realmente você não está controlando seus pensamentos. E quem está controlando a sua vida? Esses pensamentos da amígdala cerebelar, que dá medo, que dá estado de alerta, perigo constante, e aí você vai ter o quê? Uma vida que você não quer experimentar, tá? Porque você vai ter uma vida baseada no medo, você vai ter uma vida baseada na vergonha, na culpa, na raiva, na tristeza, porque são esses pensamentos que automaticamente chegam, certo?
Eu que agradeço, Maria. Eu que agradeço. Estou aqui com a Kelly porque realmente é a nossa missão, tá? De nós estarmos despertando cada vez mais a consciência, assim como nós também estamos em constante busca por essa expansão da consciência, certo? Mas como a gente já passou aí por uma trajetória, né? Hoje eu ensino essas técnicas de controle mental para milhares de pessoas e todas as pessoas que eu ensino as técnicas, elas chegam e me dizem assim: Lu, tu me ajudou a transformar a minha vida quando eu comecei a assumir a rédea dos meus pensamentos, certo? E eu fico muito grata. Mas se eu, Luciana, não treinar todos os dias e controlar esses meus pensamentos, eu vou para minha amígdala, para o piloto automático de novo. Vou voltar a ficar doente, vou voltar a ter escassez, vou voltar a ter relacionamentos conturbados, sendo que hoje eu posso dizer que tá tudo maravilhosamente bem equilibrado na minha vida, tá? Mas por quê? Porque eu treino a minha mente. Porque se eu não treinar a minha mente, se eu não estiver atenta à minha amígdala cerebelar, esses pensamentos de tudo que eu não quero vão martelar e vão tomar conta da minha vida. E pior, vou trazer esta realidade, eu crio esta realidade. Porque é exatamente aquilo que eu falava da lei da vibração. O que eu estou emanando, eu vou receber, certo? Então, se eu quero emanar uma outra frequência e receber coisas melhores, o que eu preciso fazer? Mudar o pensamento. E aí é onde entram as técnicas, é onde entra a jornada Mindflow, tá? Se você quiser aprender, vai lá no link da bio, já se inscreve, já se torna um aluno da jornada Mindflow, que eu tenho certeza que a sua vida vai se modificar, assim como várias pessoas que estão aqui que já são alunos e que já dizem o quanto essa jornada tem transformado a vida delas, certo? Então, o que a gente precisa? Começar a colocar conscientemente um outro pensamento que vai dar uma outra química no meu corpo, vai gerar um outro sentimento, que eu vou emanar esse sentimento para o universo, para as pessoas, para o mundo, e vou receber de maneira diferente. Quando eu faço isso, eu entendo esse ciclo do sucesso, como eu chamo, tá? Esse é o ciclo do sucesso, que é o quê? Eu saber o que eu estou pensando, eu ter consciência do que eu estou pensando, porque muitos de vocês colocaram aqui pensamentos negativos, medo, insegurança, que os outros vão pensar. E aí, normalmente, isso está tão presente, tão automático, tão martelando, que você nem questiona esses pensamentos, se eles são verdadeiros ou não. Você já está tão acostumada que isso é a sua verdade. E é isso que a mente faz conosco. Por isso que nós precisamos questionar: isto é verdade? Realmente? Isso está acontecendo? E mesmo que seja um fato real, gente, tá? Ontem eu estava fazendo uma mentoria com a minha mentorada e ela perdeu um filho adolescente, tá? Realmente, isso é um fato. Isso aconteceu. Ok, eu não tenho como dizer que não é verdade. Mas eu tenho como treinar o meu cérebro para eu não ficar 24 horas por dia dizendo para ele que saudade do meu filho, onde é que ele tá, como é que ele tá, como é que tá. Que é tudo isso que martela na cabeça dela, certo? Então, até um fato real, concreto, que a gente não tem controle, como a morte é um caso, a gente tem como treinar o nosso cérebro para que isso não fique tão pesado, para que isso não seja tão doloroso, como é no caso dela, tá? Então, independente se é um fato real ou não, tá tudo aqui na nossa mente, tá tudo aqui na nossa cabeça, tá tudo aqui martelando. E quando isso começa a martelar, eu tenho a oportunidade de escolher qual é o pensamento que vai ficar. Eu sempre digo uma frase que eu acho que resume tudo o que eu estou tentando dizer. Você não tem controle sobre os pensamentos que chegam, mas você tem total controle sobre os pensamentos que ficam. Isto é treinamento mental, certo? E se você realmente estiver querendo mudar a sua vida, a sua realidade,
você precisa começar a treinar a sua mente. Enquanto você não treina a sua mente, você está à mercê dos seus próprios pensamentos negativos, você está à mercê dos outros, você está à mercê de qualquer situação e não sabe como agir. Agora, quando você assume o controle dos seus pensamentos, você vai lá para o ciclo do sucesso que eu falei, você troca o pensamento, troca a emoção, troca a sua vibração e automaticamente a atitude, aí você tem tudo na sua vida, tá? Exatamente tudo. Você vai ter saúde, você vai ter. Até alguém falava aqui sobre envelhecer. Você vai envelhecer menos, porque você está dando uma outra informação para suas células. Até isso, gente. Até isto, tá? Você consegue realmente reprogramar cerebralmente. Por quê? Porque você está dando uma nova informação para as suas células. E aí, mas eu tenho tantos anos. Eu sei, mas eu posso envelhecer mais devagar, eu posso envelhecer melhor, enfim, tudo isso, tá? É possível acontecer. Por quê? Porque eu mudei o meu pensamento, eu dei uma outra descarga química no meu corpo. Imagina, você fica descarregando no seu corpo, provavelmente, com esse tipo de pensamento negativo, com medo, enfim, cortisol o tempo todo. Automaticamente as suas células já vão envelhecer. Por quê? Porque você está dando ali, ao invés de estar dando serotonina, dopamina, química de bem-estar para o seu corpo, você está dando química de estresse, de cortisol. Então, automaticamente é isso. E aí você não precisa dizer, é porque eu moro numa cidade poluída, é por causa do celular, é da radiação. Não é nada disso. É a própria informação cerebral que você está dando para o seu corpo que está te fazendo envelhecer. Agora, quando você muda conscientemente essa informação, você vai mudar o pensamento, você vai descarregar uma outra química, você vai emanar isso para o mundo e automaticamente você vai receber. Mas tem que mudar o quê? O pensamento, a emoção e a atitude. Quando você faz isso, muda tudo na sua vida. Absolutamente tudo. E o treino mental tá aí para isso, tá? Então, já me segue que você vai ter bastante conteúdo sobre isso. Já se inscreve na jornada Mindflow, que está no link da bio. Eu vou deixar aqui também no meu Stories, tá? E te vejo lá no curso, porque eu tenho certeza que quando você muda o seu pensamento, você vai mudar a sua vida. E mais, gente, uma outra crença que muito comum que as pessoas têm. Mas eu penso assim, ó, fica martelando, martelando, martelando. Eu penso assim e eu não consigo mudar. Isso é a pior crença que você pode estar colocando na sua vida, tá? Amando te ouvir. Obrigada, Débora. Gratidão, tá? Então, quando você começa a mudar essas crenças, isso aí é uma crença. Mas esse pensamento martela na minha cabeça desde pequena. Os meus também martelavam desde pequena. Desde pequena martelava. Inclusive o que eu ouvia dos meus pais, tá? Porque tu tem dificuldade nisso, porque tu tem aquilo não é para ti. Todos nós temos, gente. Todos nós ouvimos misérias, pode-se dizer assim, quando a gente era pequena. E a gente criou isso como uma crença verdadeira. Certo? Eu, você, todo mundo. Mas por que eu consegui reprogramar isso? Hoje eu tenho equilíbrio em todas as áreas da minha vida, sucesso em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque eu reprogramei esse tipo de pensamento. E assim como eu reprogramei, você pode reprogramar. E não só, mas Lu, tu é a terapeuta, tu ensina isso. Mais de 2.800 pessoas já fazem isso, certo? Mas elas fizeram o quê? Elas tomaram uma decisão. Elas quiseram fazer diferente. Agora você tem duas opções. Ou você fica, ou você realmente se torna protagonista da sua vida e diz, ok, eu quero aprender a reprogramar a minha mente, eu quero escolher os pensamentos que vão ficar me dando essa química de bem-estar ou mal-estar, e principalmente eu co-criando uma nova realidade, ou
você vai ficar dizendo assim: ah, mas a culpa é das minhas cunhadas que me odeiam. Ah, mas a culpa é do governo. Ah, mas a culpa é porque eu não tenho um bom emprego. Ah, mas a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu marido, do meu filho, enfim, tá? Quando você faz isso, você está colocando a culpa, a responsabilidade no outro, você está perdendo o seu poder pessoal. Eu digo isso para minhas mentoradas em sessões individuais. Quando elas vêm me dizer assim: ah, mas é o meu marido, é o meu chefe, é o meu trabalho, é isso, é aquilo, eu digo: parabéns. O que você está fazendo? Dando o seu poder pessoal, que é enorme, para aquela pessoa, para aquela situação. Porque você não está assumindo o seu poder. Só que tem um detalhe muito importante. Para assumir o nosso poder pessoal, a gente tem que ter autorresponsabilidade. E o que é autorresponsabilidade? Exatamente o que eu estou falando de martelar esses pensamentos. Porque quando eu assumo a minha autorresponsabilidade, tudo que eu crio na minha vida, seja bom ou ruim, é minha responsabilidade. Por quê? Porque eu estava vibrando naquele nível. Eu criei um problema, criei encrenca, beleza. Eu assumo a minha responsabilidade porque eu estava vibrando tão baixo que eu criei aquele problema. Assim como, por isso que eu estou dizendo, quando a gente tem equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, é por quê? Porque eu estou sempre cuidando, é a minha autorresponsabilidade de vibrar alto. Porque quando eu vibro alto, tudo acontece. Gente, é o fluxo do universo, é redondo, é redondo. Tudo acontece perfeitamente, tá? Agora, eu também cocrio o problema de vez em quando, claro que cocrio. E quando eu cocrio o problema, ao invés de ficar dizendo, ah, esse é o problema da. Agora há pouco eu estava ligando aqui para a Mel, né, que é a telefonia e tal, o problema da Mel e tal, tudo. Por que eu estou cocriando um problema com a Mel, por exemplo, tá? O que eu tenho que aprender? Eu vou assumir minha autorresponsabilidade, inclusive com uma coisa que teoricamente não é minha, certo? Mas eu tenho que assumir essa autorresponsabilidade, porque é tudo como eu estou vibrando. E tudo como eu estou vibrando é como vai se cocriar na Terra, no plano físico, multidimensionalmente na terceira dimensão. Seja dinheiro, relacionamento, saúde, doença, o que quer que seja. Então, a partir do momento que você se transforma num ser co-criador, autorresponsável, que você escolhe mudar o pensamento para resolver as suas situações, você não vai mais ter problemas. Você tem situações para resolver cotidianas. Nem é problema. Não posso chamar de problema, porque vai se resolver. Porque logo vai estar resolvido, tá? Então, gente, olha o poder maravilhoso que eu, você, todos nós temos, que é esse grande poder cerebral. Lá na jornada Mindflow eu explico passo a passo isso. Eu explico como interromper esses pensamentos repetitivos, como elevar a nossa frequência pela tabela vibracional. Enfim, tem muitos materiais lá, inclusive, tá? Então, eu repito, você tem duas possibilidades. Ouvir isso que eu estou dizendo, entrar por aqui, sair por aqui e continuar dizendo que o problema é a cunhada, o marido, o chefe, sei lá, ou dizer, eu quero fazer diferente, eu vou fazer diferente, certo? Assim como a Luciana, um dia que ouviu do médico dizendo que eu ia ter que lidar com uma doença crônica para o resto da vida, eu naquele momento eu decidi e disse para mim mesma, não, se eu criei essa doença, porque ele me disse que era psicossomática, eu somatizei essa doença no meu corpo, o que eu fiz naquele momento? Eu disse, se eu criei, bem assim eu falei para mim, se eu criei essa porcaria, eu vou resolver essa porcaria. Autorresponsabilidade. Na época eu nem era treinadora mental. Eu nem tinha estudado neurociência, física quântica, espiritualidade, mindfulness, tudo que eu estudei depois.
Mas eu agradeço aquele momento que eu tive essa lucidez e que ali eu me desafiei. E hoje, tá? Mais de 10 anos depois, a minha doença está inativa, em remissão, eu não tomo medicação, eu não tenho mais absolutamente nada dessa doença. Agora, se eu não assumir minha responsabilidade, deixar os meus pensamentos ao léu, o que vai acontecer? Eu vou ter crise de novo. Com certeza eu vou ficar doente de novo, tá? Então, gente, é muito importante quando a gente assume essa autorresponsabilidade. Agora, repito, você tem duas opções. Ou continua dizendo que os meus problemas, os meus medos, tudo isso, a minha cunhada não gostar de mim, tudo isso é problema dos outros, ou você começa a assumir a responsabilidade sobre a sua vida. E mais uma vez, você não tem controle sobre os pensamentos que chegam, mas você tem total controle sobre os pensamentos que ficam. Assume essa responsabilidade. Mude seus pensamentos, mude a química que você está descarregando no seu corpo, a vibração que você está emanando, que você vai ter outra vida completamente diferente, com abundância, com prosperidade, com saúde maravilhosa, perfeita, com relacionamentos saudáveis, com tudo que você quer. Tudo, absolutamente tudo. E eu não estou falando só de questões holísticas, tá? Isso também tem a ver com a espiritualidade, mas isso tem a ver com neurociência, com neuroplasticidade cerebral, que é o que eu ensino lá no Mindflow, tá? Isso é ciência. E se você aprende isso, que eu sou a pessoa que digo que isso a gente deveria aprender na escola. Na escola, tanto conteúdo que não presta para nada, como orações subordinadas que eu ensinei por anos, né? Para que serve? Só para o vestibular, orações subordinadas. Mas, se você aprendesse isso na escola, olha como a sua vida seria diferente. Inteligência emocional tinha que ser aprendida na escola, né? Como inteligência financeira e tantas outras, certo? Mas não é. Então, você tem que escolher. Eu quero aprender inteligência emocional. Eu quero aprender a controlar os meus pensamentos. Porque isso não está na escola. E cada vez menos a escola vai ensinar isso. Você sabe porque não vou entrar aqui nesse mérito, né? Mas tem um porquê, certo? Então, quanto mais você vibrar no medo, quanto mais a mídia tá aí dizendo, fica com medo, é um novo vírus, é uma nova vacina, é uma nova isso, é uma nova aquilo. O que tá fazendo? Fazendo com que você fique manipulada. O medo faz isso. Ele quer te manipular. Ele quer te manipular o tempo inteiro. E aí você, mais uma vez, tem essa questão. Você quer continuar sendo manipulada ou não? Você quer assumir a autorresponsabilidade, o protagonismo da sua vida ou não? É você que tem que decidir esse passo, certo? Assim como a Luciana, de 10 anos atrás, decidiu que não ia continuar com uma doença que eu criei no meu corpo, porque foi isso que os médicos me disseram, eu decidi. Fui atrás, fui estudar muito, mas muito, até que eu me curei. Hoje já ajudei muitas milhares de pessoas, tá? Por quê? Porque eu decidi. E você também pode decidir a partir de agora. O que eu quero para minha vida? Mude, pare de deixar esses pensamentos martelar solto, porque eles não são nada ingênuos. Pelo contrário, tá? Eles estão te atrapalhando e muito a sua vida, certo? Gente, vamos fazer uma breve meditação de 3 minutinhos aqui. Só vou colocar alguns downloads. Isso, comecem a me seguir aí que vocês vão ter bastante conteúdo lá no meu Instagram. Tenho a comunidade no WhatsApp, tá? É só entrar. Segunda, quarta e sexta eu mando áudios gratuitamente, tá? Tem muitos canais aí que eu tenho conteúdos que vocês vão estar aprendendo cada vez mais sobre isso, ok? Então vamos lá. Quem puder fechar os olhos, ótimo. Quem estiver dirigindo, fazendo alguma coisa, ouvindo essa live, não tem problema, tá? Somente escute, que já vai te ajudar bastante, tá bom? Então, vou convidar vocês a fechar os olhos, começar a respirar lento e profundo. Deixa o ar entrar e sair livre, conecta com seu coração. Imagina no seu peito uma luz branca dourada
que te liga agora lá no centro da Terra, com a Mãe Terra plena, fecunda, abundante, e te liga lá no alto, na 12ª dimensão. Respira lento e profundo. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de cada um de nós todos esses medos, todas as ilusões da mente, todos esses pensamentos repetitivos que martelam na nossa mente e que não nos levam a lugar nenhum. Que tudo isso agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e deixa o ar agora, quando sai do seu corpo, sinta que toda a densidade sai pelo topo da sua cabeça e vai lá para o alto, para a luz de Deus. Respira. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, comandado, que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de segurança, que é possível, seguro e permitido nós nos sentirmos seguros, independente de o lugar que nós estivermos, das pessoas que nós estivermos, que essa segurança está no nosso coração, com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina agora uma luz azul intensa entrando pelo topo da sua cabeça, vai tomando conta de todo o seu corpo, dos seus chakras, das suas células, de todos os níveis de crença, e você se sente segura totalmente a partir de agora. Respira lento e profundo e nós pedimos para que toda a equipe multidimensional continue trazendo essa sensação de segurança para cada uma das pessoas que vai ouvir esta live, essa programação, trazendo o que elas necessitam para se sentir seguras. Assim é, assim será. Está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo. Quando quiser, vai voltando lentamente, abrindo seus olhos, me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Gente, nós nos encontramos aqui toda terça e quinta-feira, 7h30 Brasil, 10h30 Portugal. Se bem que, olha bem, vai mudar o horário de verão, tá? Mas 7h30 vai continuar. Aqui em Portugal, provavelmente que vai mudar. Vai entrar o horário de verão, graças a Deus, tá? Gente, então, me sigam aqui já, Lu, ativamente. Entrem já para a Jornada Mind Flow, tá o link da bio aqui da Lei da Gratidão. E vai estar o link da bio já nos meus stories, tá? Assim que eu subir essa live, eu já vou colocar lá nos meus stories. Então, espero vocês para realmente fazer, assumir a sua autorresponsabilidade, certo? E ter uma vida aí completamente transformada, tá bom? Gratidão, um excelente dia para cada um de vocês. Essa live foi feita para mim. Obrigada, Débora. Gratidão. Não é à toa. Por isso que eu falo ali dos bons dias, a gente está criando essa egrégora, essa conexão. É exatamente assim que funciona. Nada é por acaso. Tudo no universo está completamente alinhado. Alinhadíssimo, tá? As pessoas, as situações, tudo está alinhado, tá? Obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. Gabi, obrigada, tá? Gente, já me sigam aqui, se inscrevam no Jornada Mind Flow e a gente se vê terças e quintas-feiras aqui com a Kelly da Lei da Gratidão, que também faz um trabalho lindíssimo, tá bom? Beijo no coração, obrigada e até mais.